Eu sempre que ouço essa música que Levi cantou, eu me emociono. É difícil cantá-la sem imaginar Abraão levando o seu próprio filho e colocando no altar. Imagine o quanto custou isso para ele, como foi difícil dizer sim ao Senhor. Às vezes é difícil demais entregarmos aquilo que Deus pede. Às vezes é muito difícil dizermos sim ao chamado de Deus para as nossas vidas. E quantos de nós, tantas vezes, diante da dificuldade, negamos? Negamos o nosso Isaac. Às vezes o nosso Isaac, ele vem em forma de trabalho, ele vem em forma de namorado, de namorada. Às vezes o nosso Isaac, ele vem em forma de tempo, de objetivos, de valores, prioridades. E Deus pede e a gente tem muita dificuldade em entregar. Essa caminhada até o altar do sacrifício, muitas vezes ela é longa e difícil demais. E não são todos que conseguem. Mas bem-aventurado é aquele que conseguiu entregar o seu Isaac. Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim, olha. Assim dizia Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem, cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano de seca, nem deixará de dar o seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Até aí. Minha versão é bem diferente da de vocês, né? É diferente daquela que até eu estou acostumado, tenho dificuldade até para ler. Mas deu para entender, não deu? Ficou claro? Nós vamos orar e vamos pensar um pouco nesse texto. Deixe sua Bíblia aberta, a gente vai olhar para ele. E vamos... Tenho certeza que Deus tem algo para nós nesta noite. Você crê que Deus tem algo para você? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por termos Tua palavra tão acessível. Obrigado porque o Teu Espírito nos ajuda a compreendê-la, nos ensina e nos capacita a vivê-la. E pedimos assim, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor trate conosco, que o Senhor fale, ó Pai, que esta palavra seja inspiração para nós, que nossos corações estejam abertos para serem tocados pelo Senhor, ó Deus. Nós oramos pedindo a Tua graça nesta hora, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele fala sobre confiança. Ele fala sobre dois homens, o homem que não confia em Deus e o homem que confia em Deus. E ele compara estes dois homens a plantas, a duas árvores. Só que ele diz que aquele que não confia ao Senhor, ou que não confia no Senhor, ele é comparado como aquele arbusto que foi plantado num deserto, no lugar seco, no lugar sem água,
num lugar sem recursos. Ele está descrevendo de uma forma simbólica a situação, o que está preparado para o homem que não confia. E eu queria entender um pouquinho com vocês o que significa essa questão do confiar ou não confiar em Deus. Eu acho que esse é um grande mistério. Eu tenho dito aqui, irmãos, que por muitos anos eu acreditava que a parte mais difícil do ser crente ou do ser cristão era a santidade. Mas eu penso que não. Hoje, eu diria que uma das coisas mais difíceis a serem vividas pelo cristão é a confiança plena em Deus. Porque, inclusive, a santidade está ligada ou depende da nossa confiança no Senhor. Sabe? Eu me lembro de um pastor há muitos anos atrás, pregou, e não faz tanto tempo que fez sentido para mim a mensagem que eu ouvi há muitos anos. Eu guardei uma frase dele, onde ele citava uma música que eu não sei qual é, e ele dizia: para viver em santidade tanto esforço despreendi, hoje entendo que é de graça, tudo encontro feito em ti. Para viver em santidade tanto esforço despreendi, hoje eu entendo que é de graça, tudo encontro feito em ti. Confiança. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que vai alimentar, o que vai sustentar o nosso relacionamento com Deus e vai garantir a aproximação até a própria intimidade com Deus é a confiança. É acreditar de fato naquele que Ele é, acreditar em quem somos, acreditar no que Ele pode fazer, acreditar na posição que temos nele, acreditar na maneira como Ele nos vê, acreditar no que Ele é capaz de fazer por nós. Esta confiança que vai nos colocar no lugar de conforto, mesmo na hora da necessidade. E diz aqui, versículo 5, na sua versão, deve estar mais ou menos assim: maldito é o homem que não, ou melhor, maldito é o homem que confia no homem. Muita gente para aí e só pega essa parte do versículo e interpreta muito mal. Algumas pessoas, quando se decepcionam com outras pessoas, usam esse verso para explicar a decepção. É aquele que se decepcionou com um amigo, foi traído por uma amizade, aquele que se decepcionou com um sócio, aquele que, enfim, sofreu uma traição. Ele chega e argumenta, explica através desse verso. Está vendo? Bem que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não, mas não é isso. Os nossos relacionamentos, eles são baseados em confiança. Até no nível humano, não é só com Deus. É claro, quando ele fala homem, ele está falando no seu sentido genérico. Ele se refere ao ser humano, homem e mulher. E você acha que uma pessoa ela pode manter um casamento se não houver confiança? Claro que não. No relacionamento de um casal tem sim que haver confiança. Então eu devo confiar na Lúcia, como a Lúcia deve confiar em mim, como o Sam deve confiar na Luana, a Luana deve confiar no Sam. Seríamos malditos por confiarmos uns nos outros? Não. Tem que haver confiança. Eu confio na amizade, confio no carinho, vocês confiam no pastor. Os nossos relacionamentos, eles são alicerçados em confiança. E assim devem ser. E a confiança faz parte da nobreza humana. Nós devemos honrar a confiança que foi depositada em cada um de nós. E deve sim. As pessoas precisam confiar na gente. Precisam confiar naquilo que dizemos. É interessante. Às vezes algumas pessoas dizem assim, me espera que eu vou. E você fica esperando, porque sabe que a pessoa vai. Mas tem outras pessoas que dizem, me espera que eu vou. E você dá risada, porque você sabe que não vai. Não é assim? Algumas pessoas dizem assim, 7 horas eu vou lá, viu, Levi? Eu disse, brincou. Não é verdade? Algumas pessoas, não, deixa que eu faço. Pode deixar que eu faço, não se preocupe. A hora que falo, se brincou.
Você sabe que a pessoa não vai fazer, você sabe que a pessoa não vai honrar com aquilo que falou, porque a pessoa já tem um histórico, a pessoa já mostrou quem de fato é, e você não confia no que a pessoa diz. Mas isso é feio. Isso é feio. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, é do diabo. A nossa palavra tem que ser, diz que vai, vai. Diz que vai fazer, faça. Diz que estará, esteja. Sabe? Sim, sim, não, não. Aí se não pode estar, não posso estar. E se não sabe fazer, não consigo. Mas a nossa palavra tem que ser confiável. As pessoas precisam confiar naquilo que dizemos. A esposa precisa confiar no marido. Quando o marido diz para a esposa, aonde esteve, a esposa acredita e fica sossegada. Quando o marido diz para a esposa aonde ele vai, ela acredita e fica sossegada. Não tem problema. Porque é uma relação de confiança. Porque é uma confiança que ele fez por merecer. Agora, quando o marido diz para a esposa aonde vai e ela não acredita, vai ter que seguir o marido? Pôr em dúvida a palavra do marido? Pôr em dúvida a palavra da esposa? Ter que vigiar? Os filhos. A palavra dos filhos tem que ser a palavra confiável. Quando os filhos dizem para o pai, pai, eu vou em tal lugar, é para lá que deve ir. Se mudou a história, avisa o pai, não tem problema. Porque se acontecer alguma coisa, o pai sabe onde está. Você sabe que eu tenho uma cena que eu guardo no meu coração e ajudou muito na minha conduta, mesmo antes de conhecer a Cristo. Era final do ano e a firma onde eu trabalhava foi fazer a despedida, ali em São Bernardo, uma churrascaria lá. E eu estava com alguns amigos que eles excederam na bebida. E o rapaz que estava dirigindo o carro bateu o carro. E poderia ser muito feio o acidente. E graças a Deus, Deus teve misericórdia. O rapaz estava dirigindo, bateu o rosto, estourou bastante o rosto, os supercílios. Eu também estava no banco da frente, eu quebrei o vidro com o rosto e machucou assim bastante o meu rosto, cicatrizes, pontos, sangrou bastante o nariz, queixo, lábio. E teve uma confusão, deu de polícia, deu aquela coisa toda. Mas não foi isso que impressionou, não. Eu sei que eu deveria chegar tarde, mas eu deveria chegar em casa, né? Eu sei que essa confusão toda me segurou lá e eu fui chegar em casa, já era de manhã, já era umas 6 e pouco da manhã. Naquela época não tinha celular, nem telefone, na verdade, tinha para avisar mãe, pai, tinha nada. E eu me lembro assim, quando eu estava me aproximando de casa, eu vi que a porta da sala estava aberta. A garagem na frente, assim, depois da garagem, a porta, dá para ver. Eu fui me aproximando e eu vi que a porta da sala estava aberta. E quando eu olhei assim na porta da sala, a minha mãe, ela estava sentada no sofá, de cabeça baixa, ela estava orando. Naquele instante, a minha mãe estava orando por mim, colocando as mãos sobre o rosto, de cabeça baixa, sentada, orando por mim, esperando, sem saber onde o filho estava. Ela não tinha ideia. Os filhos não pensam isso, né, quando saem. Não se preocupam que vão deixar no coração do pai, da mãe, a preocupação. Eu tenho um amigo que o filho deu uma saída dessas, sem dizer ao certo para onde ia, ou sem dizer com quem iria. E o pai e mãe ficaram incomodados em casa e ficaram aborrecidos. Ele tentou dormir e não conseguiu. E na madrugada ele foi impelido, ele teve que sair de sua cama, ele foi até o quarto do filho, colocou o joelho na cama do filho e ficou orando pelo filho, orando, porque ele sabia que algo errado estava acontecendo. Ele sabia que não estava certo aquilo, e aquele pai ali aflito orava pelo filho que estava na rua. Assim que ele terminou de orar, e quando ele se levantou do chão, toca o telefone. Era a notícia avisando que havia acontecido um acidente e o seu filho havia morrido. Sabe? Confiança é algo
que deve ser nutrida, que deve ser alimentada. E nós precisamos sim confiar uns nos outros, sabe? É muito importante que os pais possam confiar nos seus filhos, mas também é muito importante que os filhos possam confiar nos pais. Que saiba que dos pais sai uma palavra verdadeira, uma palavra honesta, uma palavra séria. Que os filhos também vejam nos pais o temor do Senhor. Se o meu pai disse, é porque é verdade. É importante que os filhos alimentem esse sentimento. As nossas relações, então, elas devem ser feitas na base da confiança. Quando o texto diz que maldito é o homem que confia no homem, ele não está dizendo deste grau de confiança, mas ele está dizendo que é maldito aquele que faz do homem o seu braço, ou seja, a sua força, a sua capacidade. E neste caso não é confiar no outro, pode até ser confiar em si mesmo. E ele ainda explica, e não confia no Senhor. Não é o confiar no homem, acreditar no que ele está falando é verdade, que é uma pessoa séria, mas acreditar que o homem tem poder para resolver o problema e não precisa de Deus. Este tolo é o maldito. Segunda palavra, que faz da sua própria carne ou da carne de outro o seu braço forte, ou seja, a sua força, a sua capacidade, a sua grande virtude. Isso tem tanto valor para ele que ele não precisa de Deus. Esse é um tolo. Me lembro uma vez de conversar com um homem a respeito de Jesus, de Deus, e quando eu comecei a falar, aquele homem simplesmente disse, Deus, meu Deus está aqui, Meu Deus é dinheiro no bolso. Enquanto eu tenho, eu estou sossegado. E falava como se tivesse muito. Até eu sabia que não tinha. Mas para ele, era o máximo. Quanto tempo demorou para aquele dinheiro que ele tinha acabar? Para a enfermidade bater a porta? E aquele homem arrastou quantos anos de problema de saúde e da família vindo pedir oração por aquele homem? É deste homem que a Bíblia está dizendo que é maldito. É este homem que ainda olha para si e ainda vê em si a válvula de escape. É este homem que ainda olha para si mesmo e acredita que nele está a grande solução para os seus problemas, que está a resposta para a sua vida, que ele vai conseguir com a força do seu braço, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua esperteza. É esse que a Bíblia está dizendo que é tolo e que é maldito. E a Bíblia diz que esta pessoa que olha para si mesmo, como se bastasse, essa pessoa que se coloca no pedestal da capacidade, que se acha importante, tão importante ao ponto de não precisar de Deus. A Bíblia diz que esta pessoa será como um arbusto plantado num deserto, numa terra árida, numa terra seca. Ele está dizendo que esta pessoa, ele fala assim, não será capaz de perceber o bem que vem até ele. Essa pessoa não vai ser capaz nem de desfrutar das coisas boas que se aproximarem dele. Porque ele não consegue enxergar o que é bom se não vier de si mesmo. Esse homem é maldito. O homem que não sabe confiar em Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Normalmente nós não dizemos, eu não confio em Deus. Normalmente isso não sai da nossa boca. Normalmente a gente vive assim. As nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas que declaram aos céus que nós não confiamos em Deus e muitas vezes nem precisamos dele. É interessante quando lá em Tiago, Deus diz assim, olha, na ira do homem, você lembra? Não procede a justiça de Deus. Na ira do homem não procede a justiça de Deus. O que esse texto está dizendo? A pessoa não está dizendo assim, eu não confio em Deus.
Mas quando a pessoa, na ira, se acha no direito de exercer a própria justiça, de reivindicar o seu direito, quando essa pessoa irada, ela sem perceber, ela tirou Deus da situação e colocou-se pelo ímpeto a resolver a situação e às vezes no grito. O que a pessoa está dizendo aos céus? Eu não preciso de Deus para resolver a situação. Eu mesmo estou indo fazer acontecer. Você percebe? A pessoa ela não disse, eu não confio em Deus. Eu não estou descansando, eu não vou descansar em Deus. Isso não saiu da boca dela. Mas a atitude dela, na ira, debaixo da ira, sem o domínio próprio, ela automaticamente excluiu Deus da situação. Então, para os céus, ela está comunicando, eu não preciso do Senhor, eu me viro sozinho. Percebe? Que as atitudes nossas vão dizendo o quanto confiamos ou não no Senhor. E mesmo não dizendo eu não confio, corremos o risco de nos encontrarmos nesta condição de maldito, de sermos esta pessoa que será plantada no deserto. Percebe? A promessa de estar no deserto ou de estar no ribeiro não é para aquele que tem a carteirinha da igreja, não é para aquele que desceu as águas do batismo, mas é para aquele que confia ou não no Senhor. E por isso que é um alerta para cada um de nós, de sondar as atitudes, nas escolhas profissionais, nos projetos de vida, nos sonhos. O quanto de fato eles têm a ver com Deus? O quanto nestes sonhos, nestes projetos, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar e assumindo a nossa maior posição, que é a de servo dele? Porque são as atitudes que dizem se nós confiamos ou não nele. Não apenas as palavras que saem dos nossos lábios, mas as escolhas. Quando a pessoa aceita um trabalho, aceita as condições do trabalho, independente do que aquilo, ou de como esse trabalho afetará a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus, com o ministério, com a igreja. E quando a pessoa diz, eu fui obrigado a aceitar este trabalho, porque há quanto tempo eu estou desempregado, porque eu preciso pagar as minhas contas. A pessoa ela não está dizendo, eu aceitei porque eu não confio em Deus. Ela não disse isso, mas está implícito. Quando a pessoa aceita aquela condição que sabe que contraria a vontade de Deus ou o afasta dos projetos de Deus para a vida dele, ela está dizendo aos céus, eu não confio no Senhor. Quando a moça ou o moço se entrega a um namoro que desagrada a Deus, namora com uma pessoa que sabe que não tem o temor do Senhor, ela não disse eu não confio em Deus, mas ela está dizendo, através da escolha, da atitude, que ela não confia no Senhor. E por isso que a gente precisa pensar muito se as nossas atitudes declaram ou não a nossa confiança em Deus. Até mesmo quando somos vítimas de algumas situações. Quando somos vítimas de um desemprego, quando somos vítimas de uma enfermidade, quando somos vítimas até de uma fatalidade. Esse sentimento de ser vítima, muitas vezes nos leva a pensar que temos o direito de agir de qualquer forma. Isso também está errado. Nem a pior notícia nos dá o direito de negarmos a nossa confiança no Senhor. Por pior que seja a notícia bater na nossa porta, nós temos que manter a postura correta
eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está tomando conta do meu tesouro. Não importa a notícia que bata a porta. Essas atitudes de desespero, esses chiliques, às vezes nós tentamos justificá-los através das circunstâncias, dizendo, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Eu já contei para vocês, mas vale a pena dizer de novo. Faleceu o filho de uma senhora que frequentava a nossa igreja. Uma bala perdida o levou. Aquela uma senhora que temia Deus, mas seus filhos, quase todos estavam desviados do Evangelho, vivendo a vida no mundo. Um deles, então, andando na rua, foi vítima de uma bala perdida. E foi muito interessante. Nós fomos ali para o cemitério, disseram que o corpo chegaria e o corpo atrasou um pouco. Então nós acabamos chegando antes do que o corpo ali no cemitério. E um casal de filhos daquela senhora, me vendo ali, foram ao meu encontro e disseram, ai pastor, que bom que o senhor está aqui. Obrigado. Queríamos pedir que o senhor ajudasse a minha mãe nesta hora. A gente não sabe como ela vai reagir quando ela ver o nosso irmão ali no caixão, o corpo do nosso irmão no caixão. Ai, pastor, ela vai precisar muito do Senhor nesta hora. Nossa, eu tenho certeza que ela vai se abater e manifestar uma preocupação imensa pela mãe. Pela mãe. Só que eles estavam desviados do Evangelho. A mãe não, estava firme em Cristo. E era o seu filho que havia morrido. E foi muito interessante que o corpo chegou assim, poucos minutos antes da mãe. Estavam colocando o corpo ali na capela, ajeitando o caixão na capela, quando a mãe chegou. Eu a vi se aproximando da capela, eu fui ao seu encontro, ela me abraçou. Eu disse, está difícil, irmã? Ela disse, demais, pastor, o senhor não tem ideia. Eu falei assim, não tenho, eu imagino. Aí eu me lembro de ter dito alguma coisa mais ou menos assim, eu falei assim, agora, a senhora consegue imaginar esta dor sem Cristo? Olha como é importante a presença de Deus na nossa vida, e é Ele que faz a diferença e nos ajuda. Ela me respondeu, pastor, eu nem sei como eu estaria agora, se Deus não estivesse em mim me sustentando. E aquela mulher entrou, eu entrei atrás dela. Ela caminhou até o encontro do corpo de seu filho, ela se aproximou, e ela começou a chorar, e ela passava a mão na cabeça do seu filho. As lágrimas cobriam, ela soluçava nas mãos do seu filho. Uma cena que comovia todos que estavam ali. Pouquinhos minutos depois, entra o casal de filhos que haviam falado comigo antes, que estavam preocupados com a mãe. Quando a moça entrou e de longe viu o corpo do seu irmão, aquela moça entrou em crise. E ela começou a gritar, eu quero meu irmão. E entrou em crise. A mãe e eu todos olhando assustados, algumas pessoas correram ao encontro dela, mas antes que chegassem, aquela moça caiu desmaiada. E o irmão gritava, eufórico. Os dois totalmente descontrolados diante da má notícia. E ali para mim, eu olhava e via aqueles que estavam afastados do Senhor e aquela mãe. Ninguém naquela sala sofria mais do que ela. Ninguém tinha um vazio maior, ninguém tinha uma dor maior do que ela. A diferença é que ela confiava num Deus que cuida de tudo e que tem o controle da história nas mãos. A gente não diz, eu não confio em Deus. Confiança não é apenas uma palavra que deve sair dos nossos lábios, mas confiança é aquilo que é demonstrado na hora da necessidade, no dia a dia, em qualquer momento, no casamento, na casa com os filhos, no trabalho, na escola, com os amigos, sempre acreditando que há um Deus todo-poderoso,
que tem o controle de tudo e de todos em suas mãos, que tem escrito a nossa história, por mais triste que ela às vezes pareça, mas é este Deus que escreve a nossa história, esse Deus que está no controle, e é o Deus que tem o melhor guardado para cada um de nós. É viver com esta certeza, é depender deste cuidado, é simplesmente descansar, acreditando que Deus está no controle. O homem que não confia é chamado de maldito. Não importa a carteirinha da igreja, não importa a posição que ele ocupe na igreja, na casa do Senhor, o que não confia é comparado àquele que foi plantado num deserto, numa terra árida, numa terra seca. Mas é interessante que ele traz a promessa àquele que confia. E esse é o grande desafio, viver esta confiança no Senhor. Ele diz: bendito é o homem que confia, ou, na minha versão, cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Deve ser bendito o homem que confia no Senhor e põe nele a sua confiança. Diz que ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano de seca, nem deixará de dar seu fruto. Irmãos, isso é promessa. Nós estávamos falando ainda há pouco que o que nos consola é que a promessa de Deus nos vivifica. E a promessa como essa que vai nos alimentar durante o ano de 2016, durante a nossa vida aqui neste mundo. Porque enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a tempos de seca. Estamos sujeitos a crises. Estamos sujeitos a más notícias. Estamos sujeitos a desaforos da vida. Todos nós. E talvez você pergunte, mas por que Deus permite esses desconfortos? Eu não sei. Eu sei que há de ser boa oportunidade para Ele mostrar a glória dEle e a diferença que Ele faz na vida daquele que confia. Mas nós vamos passar por lutas, irmãos. E nós devemos estar preparados para elas. Nós temos que estar totalmente preparados para a má notícia sempre. E quando a má notícia bater a nossa porta, temos no nosso coração a certeza: eu não sou um arbusto no deserto. Eu sou uma árvore plantada junto aos ribeiros. Ele não teme a seca. Olha o que o texto diz. Na minha versão, eu achei legal, porque ele usou assim, ó. Cadê? Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Como é que fala aí o final do versículo 8, na Bíblia diferente da minha aí? Como é que diz? No ano de sequidão, no ano da seca, não se afadiga. Olha que interessante, na minha versão ele falou assim, não vive ansiedade. Olha, os rumores não lhe abalarão. Estão se falando em desemprego na empresa, e agora, será que eu vou ser mandado embora? Já pensou? Eu tenho mais de 40 anos, e se me mandarem embora, como é que vai ser? Não. O que teme ao Senhor, o que confia no Senhor, ele ouve os rumores e fala assim: meu Deus que tem me sustenta. O meu Deus é que cuida de mim. O meu Deus sabe o que eu preciso. É esse sentimento, ele não vive a ansiedade do que vai acontecer. O que confia no Senhor, quando vem os filhos saindo de casa, ele diz: Deus, eu os criei, mas eu não posso guardá-los o tempo todo no bolso.
agora estão nas tuas mãos, Pai. Não vive a ansiedade do tempo da seca. Quando está numa crise no casamento, não vive a ansiedade da seca, mas sabe que as raízes estão indo em direção ao ribeiro e que no tempo certo as folhas aparecerão e serão verdes e viçosas, porque o poder do Espírito de Deus estará agindo na vida dela. Essa postura de confiança, esta certeza que Deus está cuidando no trabalho, que Deus está cuidando da casa, que Deus está cuidando do ministério, que Deus está cuidando dos meus sonhos, da minha vida. Deus conhece os sonhos do seu coração, do meu coração, e o prazer de Deus está em realizar estes sonhos para a glória dele. E por isso nós precisamos viver a postura de que daquela árvore que está plantada junto às águas, as raízes estão indo em direção aos ribeiros. Não faz mal, está tendo seca, está tendo uma notícia, está tendo crise, estão falando em desemprego, estão falando de alta do dólar, estão falando de economia abalada. Mas não tem problema, eu sei que o meu Redentor vive e cuida de mim. Irmãos, nós vamos viver 2016, 2017, 18 daqui para frente, até a volta de Cristo, sujeito às más notícias. Mas o nosso Deus estará cuidando de nós. E Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. É isso que Ele espera. Você não é um arbusto. Você não foi chamado por Deus para ser um arbusto no deserto. Você não foi chamado por Deus para viver uma vida de escassez. Você não foi chamado por Deus para viver uma vida de miséria. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. E se a miséria bater a porta? Aleluia, que Deus seja glorificado, porque eu permaneço confiando nele, porque eu sei que Ele supre minhas necessidades. E se a enfermidade bater a minha porta? Aleluia, porque eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, eu sei que Ele vai me sustentar e vai me guardar. E se o marido for embora? Se alguma mulher dizer aleluia agora, porque o negócio está estreito, hein? Já pensou? E se o marido for embora? Amém, Jesus, amém! Aí não, né? Aí não. Eu estou dizendo o seguinte, se acontecer, e pode acontecer, ainda assim, caminhamos em triunfo em Cristo Jesus. O que nos faz caminhar em triunfo não é que a seca não vai chegar, mas é saber que as raízes estão indo para o ribeiro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está trazendo um rio para a tua vida, para garantir que a sua vida seja alimentada, que você tenha aquilo que você precisa, que você viva o melhor dele hoje. Maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia nos outros e que despreza Deus. O desprezo de Deus, ou o desprezo a Deus, não vem só com palavras desprezíveis, mas vem com atitudes inconscientes, mas que mostram ou demonstram desprezo ao Senhor. Mas, bem-aventurado, é abençoado, é feliz o homem que confia nele, porque esse será como uma planta que foi plantada, uma árvore plantada junto aos ribeiros. Não teme a seca. Pode vir notícia ruim, ainda que venha. Não vai viver a ansiedade de, e agora, como vai ser? Você não precisa, Deus sabe como vai ser. E sabe como vai ser? Da melhor maneira, porque tudo que Deus faz é bom. Não precisa produzir ou permitir que a inquietação tome conta de sua alma. Se você tem ficado sem dormir diante dos seus problemas, se os seus problemas têm lhe roubado o sono, têm tirado a sua fome ou aumentado o seu apetite,
se os seus problemas têm mudado o teu humor, se os seus problemas estão impedindo o seu relacionamento com a sua família ou até com as pessoas que você ama, com seus irmãos em Cristo, se as suas preocupações têm mudado você para alguém pior, eu quero te dizer, provavelmente, você esteja se candidatando a ir morar num deserto como esse arbusto que foi plantado ali. Porque as suas atitudes são evidências de que você não tem confiado em Deus. Eu nem dormi esta noite pensando nisso. Então você estava em pecado. Porque você não confiou em Deus. Porque se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Inútil, à toa, sem valor algum, é levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, ou comer aquele pão que conquistou com muito esforço, muito trabalho, é inútil. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Lá em casa, a Débora tem feito disso uma lembrança quase todas as noites. Quando ela vai dizer boa noite para a gente, para ir dormir, ela fala boa noite, gente, boa noite pai, boa noite mãe. Eu vou dormir, porque vocês sabem, né? Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Né? Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Eu sei que a gente vive dias assim, que pensando nisso não dá nem vontade de sair da cama, né? A gente vive dias assim que, se é assim, então eu vou tomar logo uns 3, 4 diazepam, não sei o quê. Eu quero dormir uns 15 dias direto. Né? Só me acordo no mês que vem, faz favor, hein? Né? Só para deixar Deus à vontade para trabalhar. Mas, irmãos, não é o tempo. Nós estamos falando aqui sobre uma postura do coração, uma condição de alma, uma escolha que nós fazemos de confiar em Deus. De confiar em Deus. Ana, a mãe de Samuel, ela vivia dias muito difíceis, dias de vergonha, de humilhação, porque ela era estéril, não podia ter filhos. E para ela, naqueles dias, ou para as mulheres nestas condições, naqueles dias, isso era muito desonroso. Isso marginalizava a mulher. Uma mulher estéril era tomada por uma mulher amaldiçoada, castigada por Deus. Alguém olhava para uma mulher que não podia ter filhos e pensava, essa aprontou feio, viu? Por isso que ela não pode ter filhos. Assim ela era vista. E não só ela era vista assim, como vivia zombaria dentro da sua própria casa, porque o marido, além dela, tinha outra esposa chamada Penina. E essa Penina tinha filhos. Ana não podia ter. E Penina vivia cutucando Ana por causa disso. E a Bíblia diz que eles subiram, o marido, Ana, Penina, subiram lá e foram até o templo para oferecer o sacrifício. Por mais que Eucana, o marido, demonstrasse o amor, o carinho, mas nada preenchia o coração dela, até que ela dobrou os joelhos no chão e diz que com amargura de alma ela orou, mas apresentando o problema dela a Deus. Não era o coração de uma pessoa que confiava. Não era. Mas se tornou. Quem colocou os joelhos no chão foi uma mulher amargurada. Uma mulher abatida pela situação. Uma mulher revoltada com a esterilidade. Mas ela tomou uma decisão naquele dia. De colocar os joelhos no chão, mesmo com toda a amargura. Mesmo com a dor, mesmo com a incredulidade, mesmo com a vergonha. Ela colocou o joelho no chão
e colocou o seu problema diante de Deus. O sacerdote, vendo-a de longe, murmurando com seus lábios, não entendendo o que ela dizia, a tomou por uma mulher bêbada e chegou a repreendê-la. O sacerdote, vendo-a naquele estado, disse: você é uma filha de Belial, uma louca, a uma hora dessas e você já está bêbada. E ela disse: não, meu senhor, não me tomes por uma filha de Belial. Eu sou uma mulher atribulada de coração e eu vim aqui derramar a minha alma diante do Senhor. O sacerdote, arrependido do que havia dito, abençoou e disse: então vai, filha, e que conceda o Senhor o desejo do teu coração. E a Bíblia diz que aquela mulher se levantou e o seu semblante já não era o mesmo. Ela continuava estéril. Penina continuava na casa dela. O bullying sobre a mulher estéril ainda existia em Israel. O que mudou nessa história? O coração dela. Tudo em volta era a mesma coisa, mas o coração dela havia mudado. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E o semblante dela já não era o mesmo. É por isso que eu sempre digo que nós não vemos a fé de uma pessoa quando ela coloca os joelhos no chão para orar. Nós vamos ver a fé da pessoa quando ela se levanta depois da oração. Porque o seu semblante já não era o mesmo. O seu semblante, depois das suas orações, revelam o bendito que confia no Senhor, que é como uma árvore plantada junto a ribeiros, ou o seu semblante depois da oração tem revelado um arbusto plantado num deserto. Vamos ficar em pé. Eu não sei o que você está vivendo. Que momento da sua vida? Qual a sua grande necessidade? O que você espera para este ano de 2016? Eu não sei. Mas quem você será? Como estará o teu coração? Quando você sair desta casa nesta noite, como é que você vai sair? Com um semblante que ainda se confunde com a filha de Belial? Como vai ser o seu semblante ou como estará o seu coração depois de ouvir essa palavra? Como uma árvore ou como um arbusto que foi plantado no deserto? Ou a sua face revelará um coração de quem confia? O coração de quem espera no Senhor? A sua face vai revelar o coração daquele que passa por lutas, mas que sabe em quem tem crido? E que sabe que o Deus que morreu por você na cruz é o mesmo que está cuidando de você hoje. É a face de quem acredita num Deus que tem o controle da história. É a face de quem sabe que as lutas que tem enfrentado não são um acidente, mas que tudo está debaixo de um controle soberano, de um Deus soberano. É a face de quem sabe que Deus não desistiu. De que não importa para onde essa luta esteja nos levando. Pode ser um inesperado para mim, mas não para Deus. Não para Ele.
que acredita num Deus que não é pego de surpresa e que tem o domínio de tudo nas suas mãos. E que de um jeito ou de outro, agora ou depois, mas Ele vai mostrar a glória dEle na minha vida. E por isso eu descanso. E por isso eu me alegro. Porque eu sei que o meu... Feche os seus olhos. Será que tem algo afligindo o teu coração? Será que você tem carregado algum peso do qual você quer se livrar? Será que você sabe que quando você olha no espelho, você não vê o semblante de quem confia, mas você ainda vê a amargura como Ana via, você vê a tristeza como Ana tinha? E hoje você quer ter o coração daquele que confia. Você quer dizer assim: Deus, eu confio no Senhor. Eu quero declarar, Deus, que a minha esperança está no Senhor. Por isso eu quero pedir, Pai, muda o meu coração. Será que há algo que está pesando no teu coração e mudando o teu semblante? Algo que tem revelado mais um arbusto no deserto do que uma árvore junto ao ribeiro? Se você quer mudar essa história, se você quer ser transformado desse arbusto do deserto para a árvore ao ribeiro, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Sai do seu lugar, fica aqui à frente. Faça como Ana. Faça como Ana, diga: Deus, muda meu coração.